Imagine uma ordem secreta com tesouros escondidos, rituais misteriosos e segredos guardados há séculos. Uma jornada que atravessa continentes, mistérios que desafiam a lógica e uma história que ainda hoje desperta curiosidade e fascínio. Hoje, vamos desvendar as verdades ocultas dos Templários. Prepare-se para uma viagem emocionante pelos mistérios mais profundos da história. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante jornada dos Cavaleiros Templários, uma ordem que, mesmo séculos após sua queda, ainda nos intriga com seus segredos e mistérios. Vamos entender quem eram esses guerreiros, suas crenças, suas lendas e principalmente os segredos que guardavam. Se você se interessa por histórias ocultas e ensinamentos esotéricos, este vídeo é para você. Vamos lá. A origem dos Templários. Os Cavaleiros Templários foram fundados em 1119 por 9 cavaleiros franceses liderados por Hugo de Payens. A fundação ocorreu no contexto da Primeira Cruzada, que tinha como objetivo principal reconquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Jerusalém, na época, era um lugar de grande significância religiosa para os cristãos, e a cidade atraía numerosos peregrinos de toda a Europa. Após a conquista de Jerusalém, muitos peregrinos continuaram a viajar para a Terra Santa. No entanto, as estradas que levavam a Jerusalém estavam repletas de perigos, como bandidos e guerreiros hostis, tornando as peregrinações extremamente arriscadas. Foi nesse cenário que os Templários surgiram com a missão inicial de proteger esses peregrinos, garantindo-lhes uma passagem segura até os locais sagrados. Os Templários receberam esse nome porque estabeleceram sua base no local onde outrora havia existido o Templo de Salomão em Jerusalém. Esse templo tinha uma enorme importância religiosa e simbólica, o que contribuiu para a aura mística que logo cercou a ordem. Os 9 cavaleiros originais fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, e formaram uma irmandade religiosa e militar ao mesmo tempo. A ordem começou pequena, mas ganhou rapidamente o apoio de figuras importantes, como o rei Balduíno II de Jerusalém, que lhes concedeu a permissão para estabelecer sua sede no Monte do Templo. Em 1129, no Concílio de Troyes, os Templários receberam o reconhecimento oficial da Igreja Católica, o que ajudou a legitimar e expandir ainda mais sua influência. Os Templários não eram apenas guerreiros, eram também monges que seguiam uma vida de disciplina e devoção religiosa. Seu símbolo, uma cruz vermelha sobre um manto branco, tornou-se icônico e era um sinal de sua pureza e dedicação à causa cristã. Ao longo dos anos, a ordem atraiu muitos novos membros e doações substanciais que foram essenciais para financiar suas operações militares e de proteção. Esse apoio e crescimento rápido permitiram que os Templários se tornassem uma das instituições mais poderosas da Idade Média, não apenas na Terra Santa, mas também em toda a Europa. Sua origem, marcada pela devoção e proteção, foi o alicerce sobre o qual construíram um legado duradouro e enigmático, rituais e crenças secretas. Os Cavaleiros Templários são frequentemente envolvidos em mistérios e especulações devido aos seus supostos rituais secretos e crenças esotéricas. A ordem, que combinava os elementos de uma irmandade religiosa com uma força militar, tinha práticas que, para muitos, continham segredos profundos e conhecimentos ocultos. Um dos aspectos mais intrigantes dos Templários eram seus rituais de iniciação. Para se tornar um Templário, o candidato passava por um cerimonial rigoroso que incluía juramentos de lealdade e segredo. Esses rituais eram realizados em locais secretos e apenas na presença de membros da ordem, o que alimentou muitas teorias sobre a verdadeira natureza das cerimônias. Os Templários eram conhecidos por sua devoção religiosa, mas havia rumores de que eles também praticavam ritos místicos que lhes conferiam poder e sabedoria. Algumas dessas práticas estavam supostamente ligadas ao misticismo cristão e ao conhecimento esotérico que a ordem teria adquirido durante suas campanhas no Oriente Médio. Esse conhecimento, dizem alguns, incluía segredos antigos como alquimia, astrologia e até magia.
Um dos maiores mistérios associados aos Templários é o Santo Graal. Muitos acreditam que os Templários possuíam o Graal, um objeto de imenso poder espiritual e místico. A lenda do Graal está repleta de simbolismo e mitologia, e diversas teorias apontam que os Templários o esconderam em um local secreto, que poderia variar desde castelos na Europa até locais remotos e inacessíveis. Outra crença associada aos Templários é a sua suposta ligação com a maçonaria. Há quem acredite que, após a supressão da ordem, os Templários continuaram suas atividades secretamente, influenciando a formação de sociedades secretas como a maçonaria. Essa ligação é sustentada por símbolos e rituais semelhantes entre as duas organizações. Os Templários também são associados à busca pelo conhecimento oculto, incluindo textos e artefatos antigos que poderiam revelar verdades espirituais e filosóficas profundas. Essa busca por conhecimento, aliada à sua disciplina militar e devoção religiosa, criou uma aura de mistério que continua a fascinar até os dias de hoje. Em suma, os rituais e crenças secretas dos Templários são uma mistura de devoção religiosa, mistério e conhecimento esotérico. Esses elementos contribuíram para a lenda duradoura da ordem e para a contínua especulação sobre os segredos que eles poderiam ter guardado. A ascensão ao poder. A ascensão ao poder dos Cavaleiros Templários é uma das histórias mais notáveis da Idade Média. Inicialmente fundados com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa, os Templários rapidamente se tornaram uma força militar e econômica formidável. No início, a ordem era composta por apenas 9 cavaleiros que faziam votos de pobreza, castidade e obediência. No entanto, com o reconhecimento oficial da Igreja Católica em 1129, no Concílio de Troyes, os Templários começaram a receber doações substanciais de terras, dinheiro e recursos de nobres e reis europeus. Esse apoio financeiro e político foi crucial para a expansão de sua influência. Os Templários estabeleceram uma rede de castelos e fortificações estratégicas ao longo das rotas de peregrinação e nas fronteiras dos territórios cristãos na Terra Santa. Essas fortificações não só proporcionavam proteção aos peregrinos, mas também serviam como bases militares para lançar ataques contra os inimigos muçulmanos. A disciplina e a organização dos Templários nas batalhas lhes conferiram uma reputação de invencibilidade. Além de sua proeza militar, os Templários inovaram no campo econômico. Eles desenvolveram um sistema bancário primitivo, permitindo que os peregrinos depositassem seus bens em um local e retirassem em outro, facilitando a segurança e a mobilidade dos viajantes. Esse sistema bancário também foi utilizado por reis e nobres, o que aumentou ainda mais a riqueza e o poder da ordem. Os Templários também se envolveram em atividades comerciais, administrando grandes propriedades agrícolas e empreendimentos que geravam renda. Sua rede de influências se estendia por toda a Europa e eles se tornaram conselheiros próximos de reis e papas, aumentando ainda mais seu prestígio e autoridade. No entanto, essa ascensão ao poder trouxe consigo inimigos e inveja. A riqueza acumulada pelos Templários e sua independência dos poderes seculares e eclesiásticos geraram desconfiança e ressentimento. Alguns governantes começaram a ver a ordem como uma ameaça à sua própria autoridade. Essa tensão culminaria em eventos trágicos no século XIV, quando a ordem enfrentaria uma repressão brutal. A ascensão dos Templários ao poder é, portanto, uma história de como uma pequena ordem religiosa militar se tornou uma das instituições mais ricas e influentes do seu tempo, moldando o curso da história medieval através de suas ações militares, econômicas e políticas. A queda dos Templários. Em 1307, o rei Filipe IV da França, com grandes dívidas para com os Templários, decidiu destruí-los. Numa sexta-feira 13, os cavaleiros foram presos, torturados e muitos foram executados. Vamos examinar os detalhes desse evento fatídico e as acusações de heresia que foram lançadas contra os Templários. Apesar de sua queda, os segredos dos Templários não foram totalmente revelados.
Muitos acreditam que alguns cavaleiros conseguiram escapar com tesouros e documentos secretos. Existem teorias sobre onde esses tesouros podem estar escondidos, incluindo a misteriosa ilha de Oak Island, no Canadá. A queda dos Templários é uma das histórias mais dramáticas e intrigantes da Idade Média. Após quase 2 séculos de poder e influência, a Ordem enfrentou uma repressão brutal que resultou na sua dissolução em 1312. O início do fim começou em 1307, quando o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo, decidiu destruir a Ordem. Filipe IV estava profundamente endividado com os Templários devido a vários empréstimos que havia contraído para financiar suas guerras. Vendo a riqueza dos Templários como uma solução para seus problemas financeiros, ele começou a tramar contra a Ordem. Em 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, Filipe ordenou a prisão de todos os Templários na França. Esse dia fatídico é frequentemente associado à origem da superstição sobre a sexta-feira 13 como um dia de má sorte. Os Templários foram acusados de uma série de crimes, incluindo heresia, sodomia, idolatria e outros atos blasfemos. Essas acusações foram baseadas em confissões obtidas sob tortura, e muitos historiadores acreditam que foram fabricadas para justificar a ação de Filipe. Entre as acusações mais notórias estava a adoração de uma cabeça misteriosa, que alguns dizem ser a do ídolo Baphomet, e a prática de rituais secretos que supostamente negavam Cristo. Os líderes da Ordem, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, foram presos e submetidos a torturas severas. De Molay e outros altos dignitários, templários foram forçados a confessar os crimes de que eram acusados. Em 1310, muitos cavaleiros foram queimados na fogueira e, em 1314, Jacques de Molay foi executado da mesma forma. O Papa Clemente V, que inicialmente hesitara em agir contra os templários, acabou cedendo à pressão de Filipe IV. Em 1312, o Concílio de Viena oficialmente dissolveu a Ordem e suas propriedades foram transferidas para os hospitalários ou confiscadas pela coroa. Apesar da destruição formal da Ordem, muitos templários conseguiram escapar e foram absorvidos por outras ordens militares ou encontraram refúgio em terras onde a influência de Filipe era limitada. Há teorias de que alguns templários fugiram com tesouros e documentos secretos, alimentando lendas e mitos que perduram até hoje. A queda dos templários marcou o fim de uma era e deixou um legado de mistério e controvérsia. A brutalidade com que foram perseguidos e a rapidez de sua queda após séculos de poder e prestígio são um testemunho das complexas intrigas políticas e religiosas da época. A história dos templários continua a fascinar e inspirar, mantendo viva a chama de seus segredos e lendas. Se chegou até aqui, comente Templários, para eu saber que você gostou do vídeo. Vamos continuar. O legado dos Templários, mesmo após sua destruição, a lenda dos Templários continua viva. Eles inspiraram várias histórias, livros e filmes, mas além da ficção, qual é o verdadeiro legado dos Templários? Vamos explorar como sua história influenciou a maçonaria e outras sociedades secretas modernas. O legado dos Cavaleiros Templários é um dos mais duradouros e fascinantes da Idade Média, deixando uma marca indelével na história, cultura e mito ocidental. Apesar de sua destruição oficial no início do século XIV, a influência dos Templários persistiu de várias maneiras, continuando a inspirar e intrigar até os dias de hoje. Uma das formas mais visíveis do legado dos Templários está na arquitetura. Os castelos, igrejas e fortalezas que construíram em toda a Europa e na Terra Santa são testemunhos impressionantes de suas habilidades de engenharia e arquitetura. Estruturas como a Igreja do Templo em Londres e a Fortaleza de Tomar em Portugal são exemplos notáveis que atraem turistas e historiadores interessados em seu estilo gótico e robusto. Os Templários também deixaram um impacto duradouro nas práticas financeiras e bancárias. Eles foram pioneiros em desenvolver um sistema de banking primitivo, permitindo que os peregrinos depositassem dinheiro em um local e retirassem em outro.
Este sistema não apenas proporcionou segurança para os viajantes, mas também estabeleceu as bases para as práticas bancárias modernas. A ideia de cheques, ordens de pagamento e até mesmo a proteção de ativos pode ser traçada até as inovações introduzidas pelos templários. Os templários também tiveram um impacto cultural significativo. A literatura, o cinema e a arte frequentemente exploram o mito dos templários, retratando-os como guardiões de segredos antigos ou protagonistas de aventuras épicas. Livros como O Código da Vinci e filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada perpetuaram e ampliaram o fascínio popular pelos templários, mantendo sua história viva na imaginação coletiva. Além disso, os templários influenciaram o desenvolvimento das ordens militares e cavaleirescas subsequentes. A estrutura organizacional, a disciplina e os códigos de conduta dos templários serviram de modelo para outras ordens, como os hospitalários e os cavaleiros teutônicos. Essas ordens continuaram a desempenhar papéis importantes na história europeia, levando adiante o espírito de cavalaria e dedicação religiosa que os templários encarnavam. Em suma, o legado dos templários é multifacetado, abrangendo aspectos arquitetônicos, financeiros, culturais e esotéricos. Sua história de bravura, mistério e tragédia ressoa através dos séculos, deixando uma influência duradoura que continua a capturar a imaginação e a curiosidade das pessoas em todo o mundo. E aí, gostou da nossa jornada pelos mistérios dos templários? Se você curte histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a espalhar o conhecimento. Até a próxima!